Jesus, nascido em Nazaré. Para muitos, o Salvador prometido a Israel. Alguns entenderam isso como um novo líder militar, um novo rei que empunharia armas contra o terrível Império Romano. Ainda hoje, existem muitas visões distintas sobre quem era aquele homem que nasceu lá em Belém da Judéia, cresceu em Nazaré, morreu em Jerusalém e ressuscitou. Nós não precisamos ficar divagando e tentando buscar em nossas próprias mentes alguma resposta para isso. Nós temos a Escritura Sagrada. Independente do que você acha sobre Jesus Cristo, ele está revelado aqui. E a nossa tarefa aqui é juntos examinarmos as Escrituras, buscando o conhecimento do Santo de Deus. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos prosseguir. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Breve recapitulação. Marcos, ele sim é o João Marcos que aparece em diversos trechos do Novo Testamento, sobrinho de Barnabé, companheiro de viagem de Paulo, muito útil ao Evangelho, como Paulo escreveu. Ele é chamado por Pedro de meu filho e é uma figura bastante proeminente na história cristã. Escreveu o seu Evangelho a pedido da igreja em Roma, após o assassinato de Pedro e o assassinato de Paulo, para que se preservasse então a história de Jesus Cristo. Nesse momento da história, nós estamos acompanhando a jornada de Jesus Cristo rumo a Jerusalém, rumo aos seus últimos dias no seu ministério terreno. Então diz assim, quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Chegando então, eles vinham do norte, passaram pela região ao leste do Jordão e aí foram rumo a Jerusalém. E quando chegaram nas proximidades lá, tem um monte, está lá até hoje, o Monte das Oliveiras, e haviam duas vilas aqui chamadas de cidade, Betfagé e Betânia. E então Jesus Cristo chamou dois dos discípulos dele e apontou, vão até aquele povoado ali na frente. Logo que vocês entrarem, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. E esse jumentinho era um jumentinho que nunca se tinha servido de montaria para ninguém. E aí ele falou, desamarrem. Se alguém questionar, digam que o Senhor precisa dele. E assim eles foram, assim encontraram o jumentinho, começaram a desamarrá-lo, e de fato as pessoas questionaram, por que vocês estão desamarrando esse jumentinho? Obviamente não era deles. E eles então disseram o que Jesus falou, e eles liberaram e deixaram o animalzinho seguir com os dois discípulos. Nós não temos informação nas Escrituras Sagradas sobre o que aconteceu, que acordo teve entre Jesus Cristo e essas pessoas, se foi uma conversa prévia, se eles eram discípulos também de Cristo, se foi um ato sobrenatural de Jesus Cristo, nós não sabemos. O que nós sabemos é que é algo muito significativo que Jesus tenha escolhido o jumentinho. Há uma profecia lá no começo das Escrituras, na primeira parte, aquela que nós acostumamos a chamar de Antigo Testamento, que diz que o rei, o Messias, o ungido, ele viria entrando em Jerusalém montado num jumentinho. E o significado disso é que, em lugar de entrar montado num cavalo, que é um animal normalmente usado para guerra, ele viria num jumentinho, que é uma montaria pacífica, digamos assim. Então aqui era uma sinalização que já Jesus Cristo entregou lá no Antigo Testamento por meio de seus profetas e cumpriu aqui, de que o Messias entraria em Jerusalém com uma missão de paz e não aquela que muitos esperavam, que era uma missão de guerra. Ele então já entrava frustrando muitas expectativas. E assim então trouxeram o jumentinho e os discípulos puseram sobre o animal, puseram seus mantos. E isso serviu então de sela, de acolchoado, e Jesus montou no animal. E aí muita gente da multidão começou a espalhar ao longo do caminho seus mantos, outros colocaram ramos que cortaram no campo. Vamos lembrar que nós estudamos no capítulo anterior que Jesus rumo a Jerusalém, ele ia na frente, junto vinham seus discípulos e vinha também um povo junto com ele. E mais a esses se juntou as pessoas ali daquelas cercanias de Betfagé e Betânia. E era tanta gente, e esse povo seguia, então tinha gente à frente de Jesus, tinha gente atrás, e esse povo eles vinham entoando cânticos. Nós lemos aqui em Marcos, nós lemos apenas as frases, né? Mas essas frases correspondem a trechos de salmos, que estão escritos lá no livro de Salmos.
E os salmos eram cânticos que o povo de Israel usava. Então, nós entendemos que eles vinham de fato cantando. E eles cantavam, talvez você também veja na sua Bíblia como eu vejo na minha, a expressão Hosana. Essa expressão muito antiga quer dizer salva-nos agora, traz-nos a salvação agora. E eles diziam, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi, Hosana no mais altos céus. E essa associação com o antepassado Davi, ela era feita por muita gente de maneira equivocada. Por que é tão importante lembrar que Jesus Cristo veio da linhagem de Davi? Porque Davi foi um homem que a Bíblia fala que ele era um homem que ele era segundo o coração de Deus. Ele era um homem que pecava, como todo ser humano, mas se arrependia, e se arrependia de verdade. E a esse homem foi prometido que ele teria um descendente que seria o Messias, né, o Salvador. Então, há uma relação pessoal de Deus com Davi nessa história, e aí então vem Jesus Cristo. Mas muita gente não entendia isso, normalmente porque não estudavam as Escrituras. Está vendo a importância da gente estudar as Escrituras? Se você acompanha já esse canal aqui há algum tempo, você já percebeu que muitos erros existem, muitas coisas são faladas no dia a dia por pessoas por não conhecer as Escrituras. Às vezes uma simples leitura, não é nem necessário às vezes um estudo tão aprofundado, já demonstra certos erros, certas ideias a respeito da Bíblia, de Jesus Cristo, da vida de fé, que são ideias muito comuns, né? Então só lendo a gente já desfaz muitos erros. E aqui essas pessoas, elas provavelmente não tinham o conhecimento adequado e o entendimento de que o Messias era descendente de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? E aí achavam, um novo guerreiro, né? Davi foi um guerreiro, foi um guerreiro poderosíssimo, um homem muito habilidoso, foi um grande líder, foi um guerreiro individual, foi um comandante de guarda, foi um general, foi um rei. E aí ao chamarem, né, Jesus falarem do reino de Davi, né, e chamarem Jesus de filho de Davi, muitos estavam fazendo essa associação com a guerra, olhando para Jerusalém e vendo as tropas romanas. Não era uma situação fácil, era uma situação muito desagradável ter aquelas tropas romanas colocadas na capital do povo judeu, oprimindo o povo de Israel. Então a expectativa messiânica era muito grande. Tanto que houveram inúmeros falsos messias que se colocavam como guerreiros e eram todos destruídos. Então Jesus entrou em Jerusalém e ele foi ao templo. Ele foi para sua casa, o lugar que ele conhecia. Olhou tudo ao redor, atentamente, e voltou para Betânia, junto com os 12, porque já era tarde. Betânia é aquele povoado, Betânia, Betfagé, perto de Jerusalém, Monte das Oliveiras, voltou para lá. Já era tarde. Então Jesus fez a sua entrada em Jerusalém. Ele se anunciou. Vejam que ele não entrou secretamente em Jerusalém. Ele não entrou em segredo como um conspirador. Ele anunciou publicamente a sua chegada. A todos, ao povo, aos romanos, aos sacerdotes, aos líderes do povo, fariseus, escribas, todos tiveram o anúncio da chegada dele porque foi uma grande festa essa entrada. E aí o que ele fez? Foi ao templo. E no templo o que ele fez? Ele apenas observou, olhou ao redor e saiu de novo. Isso deve ter frustrado muita gente que esperava talvez ali o estabelecimento imediato do reino messiânico. Havia também muita insatisfação com os sacerdotes. Isso é relatado na história, né? Havia muita corrupção no sacerdócio, no templo, e tanto que mais tarde houveram atos muito bárbaros contra a classe sacerdotal. E o grupo que eles faziam parte, né, o assim chamado Partido dos Saduceus, acabou até desaparecendo na história, ainda que os descendentes dos sacerdotes estejam aí até hoje, são conhecidos, né, preservam a tradição segundo as leis dadas ao povo de Israel. Então, Jesus foi para Betânia, porque já era tarde, né, e na manhã seguinte ele saiu de Betânia e Jesus teve fome, né, começa o dia e ele teve fome. E aqui ele faz um ato muito interessante. Lembram que Jesus vinha ensinando por meio de parábolas e ele fazia diversos contos e histórias para, com coisas muito do cotidiano, muito presentes, ele então pudesse ensinar coisas espirituais, coisas elevadas, coisas que a mente humana não alcançaria se não fossem usados aqueles ensinos. E aqui ele faz mais um. Ele aproveitou que ele teve fome e houve uma ocasião propícia para um tremendo do ensino. Ele viu a uma distância uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. É relevante a gente entender que a figueira, quando está cheia de folhas nesse estado,
ela já deve ter figos, né? Pelo menos os primeiros figos devem aparecer nela. E ele só encontrou folhas, porque não era tempo dos frutos principais. E essa folha, do tempo dos frutos, né? Então essa árvore, ela se mostrava como uma árvore frutífera, já dava muita folha, né? Já era para ter então os frutos temporãos, os primeiros frutos, e não tinha nada. Não tinha nada, ela não tinha fruto. E aí então Jesus falou assim, nunca mais comam do seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Nós vamos retomar isso aqui um pouquinho mais à frente. Marcos conta agora um outro episódio e depois nós vamos retomar o resultado desse momento aqui. Só mais algumas coisinhas que são importantes detalhar. Essa figueira tinha aparência de que dava fruto, mas não dava. Guarde esse detalhe. Quando a gente retomar isso aqui, nós vamos ver isso, a importância disso para as nossas vidas. Então eles voltaram a Jerusalém, né? Jesus, vamos recapitular, ele entrou em Jerusalém no dia anterior, foi lá no templo, observou tudo, já era tarde, ele foi embora, dormiu em Betânia, voltou, já era de manhã cedo, entrou e foi ao templo novamente. E lá então, ele, em expressão popular, voltou para quebrar. Ele começou a expulsar as pessoas que compravam e vendiam animais para sacrifício, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombos e impediu todos de usar o templo como mercado. O que estava acontecendo? O templo ele foi construído para ser um local de adoração. O templo original era pequeno. Esse templo aqui, que era uma reconstrução, ele era gigantesco, ele tinha um pátio, era como se fosse um templo ao redor do templo principal. E esse pátio todo, ele foi então consagrado, oferecido aos povos que não eram judeus e queriam adorar o Deus único. Era o único lugar em toda a Terra, em todo o planeta, em que uma pessoa que não fosse do povo judeu poderia ir lá prestar a sua adoração. E o que o pessoal do templo fez, os sacerdotes, que eram extremamente corruptos? Pegaram essa área e transformaram no mercadão. Então imagine você tentando adorar a Deus, você viaja para o único lugar do mundo onde você pode adorar a Deus, e aí você chega lá, tem ovelhas fazendo cocô, tem gado mugindo, comendo, fazendo xixi, tem gente se esbarrando, gente gritando, é mercado, né? Tem mesa de cambista, a adoração já era, né? Acabou. E outra coisa, eles faziam um sistema extremamente corrupto, porque a lei dada a Israel exigia que os animais que fossem sacrificados fossem animais que atendessem a certas características. Para o pessoal não começar a botar, vamos dizer assim, porcaria, né? Para o cara não vir com aquele animal doente, aquele animal defeituoso que não presta para nada e oferecer isso como sacrifício. Isso aconteceu na história de Israel. E aí o que os sacerdotes faziam? Eles inventaram um esquema. A pessoa chegava lá, e aí eles diziam, não, o seu animal não serve, não é puro. Uma desculpa qualquer. E a pessoa ficava naquela. Imagina a pessoa que viajou para ir a Jerusalém e oferecer um sacrifício a Deus. O sistema sacrificial, eu vou explicar em outro momento. Tá? Mas, porque é um pouquinho mais complexo na nossa cultura, não é nossa legislação, não é nossa religião. Mas era uma coisa do coração da pessoa, ela queria lá oferecer algo para Deus. E aí era feito sacrifício, aquela carne tinha uma porção que era separada, que era para o sacerdote comer, né? Então era a porção mais sagrada, era para alimentação da casa sacerdotal. E ele dizia, não, esse animal não serve. E a pessoa ficava, e agora? Eu viajei, vim até de outro país e trouxe esse animal, ou comprei esse animal no caminho. Não serve. Você tem que comprar um animal aqui do templo que a gente já criou ele desde pequenininho, já separado para isso, ele serve. E aí a pessoa ficava naquela, né? Então, muitas vezes eles compravam o animal dessa pessoa, pagavam a miséria, para a pessoa poder completar o dinheiro lá, comprar o animal do templo. Depois esse animal voltava para ser vendido na semana seguinte como um animal puro, quer dizer, era um esquemão mesmo. E ainda pior, o dinheiro da pessoa não valia no templo. Não, aqui só vale dinheiro do templo, nós temos uma moeda própria. Como é que faz? Vai no cambista ali e troca. E o câmbio era absurdo contra a pessoa. Então era um esquema de corrupção, usando a religião, um esquema para arrancar dinheiro do povo, um esquema severo. E ainda, como o templo era numa posição estratégica da cidade, eles abriam as portas do templo para o pessoal circular com mercadoria de um bairro para o outro. Isso tudo na área que as pessoas tinham para adorar a Deus. Entendeu? A gravidade da coisa? Não é simplesmente por ser comércio, é por terem avacalhado com a adoração, completamente. E o Senhor falou, as Escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Ou seja, pessoas do mundo inteiro vinham ali para orar, só que o pessoal transformou aquilo realmente num covil de ladrões, num esconderijo para ladrões. E aí, quando os principais sacerdotes, que eram os chefes desse esquema corrupto,
E os mestres da lei, que eram as autoridades maiorais nas Escrituras, souberam o que aconteceu, eles começaram a tramar um meio de matar Jesus. Eles começaram a botar em andamento um plano de assassinato, de homicídio. Está entendendo a gravidade disso? Pois é. Contudo, eles tinham medo de Jesus. Por quê? Porque o povo estava muito admirado com o seu ensino. Claro, o povo sabia que aquilo era uma barbaridade. E eles viam aquilo, então eles se admiravam de Jesus. E aí entardeceu, Jesus e seus discípulos novamente saíram da cidade. Ele não dormia em Jerusalém, ele dormia fora, novamente sai para a região ali próxima. No nosso próximo vídeo a gente vai retomar exatamente com a história daquela figueira. Lembra que Jesus passou por uma figueira e falou: nunca mais ninguém coma fruto de ti? Pois é. A gente retoma isso no começo do próximo vídeo. Volte para a gente continuar essa história. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.